de volta aqui pra gente comentar esse episódio aí do Estrela da Casa, aonde, né, aconteceu aquilo que eu já tinha previsto no vídeo anterior. Nick não foi nem um pouco esperto. Haviam duas possibilidades aí pro rapaz. Ou ele se juntaria à maioria e votaria na Mayara, assim ele teria uma chance para escapar da batalha e possivelmente até ficar na casa por mais algum tempo, ou ele votaria junto com o pessoal do quarto laranja, porque acreditaria no hitmaker do Gael mais uma vez e que isso teria uma certa relevância para ele. Pois bem, né? Parece que deu errado, deu ruim, o negócio não rolou. Pois é, né? A gente tem que voltar aqui para relembrar vocês que hitmaker não significa muita coisa, né? Hitmaker só significa que alguém ouviu a tua música várias vezes. Isso não significa que o público tá te amando. Isso não significa que o público tá curtindo você. Só significa que tem alguém te ouvindo. É só isso. Se você realmente quer saber se o público tá te curtindo, você precisa ir pra batalha, você precisa enfrentar o voto público, você precisa se apresentar. Você tá num jogo onde o que vale a pena é a apresentação. E se você não se apresenta, você perde muitos pontos ali. E é o que eles estão fazendo com o Luca, né? Eles não estão dando chance pro Luca de se apresentar mais do que ele se apresenta, né? Porque afinal, eles já viram que o Luca é um cantor que de uma certa forma vai sair do programa com uma carreira já pronta. Mas eu nem vou entrar nesse mérito aí, porque tem outras coisas interessantes para falar para vocês. Quem quer que seja que esteja fazendo o Gael se tornar hitmaker, eu vou dizer assim para vocês, olha, vocês estão colocando no rapaz uma ilusão que não corresponde com a realidade. Vocês estão fazendo o rapaz acreditar numa coisa que não é real, tá bom? Vocês estão fazendo o rapaz acreditar numa coisa que não corresponde. As votações não dizem isso. As votações são completamente diferentes daquilo que a gente percebe. Por que eu estou afirmando isso para vocês? Primeiramente porque o Gael ele não enfrenta o público. É muito fácil você se esconder atrás ali da estrela, do dono do palco. É muito fácil você se esconder atrás dessas coisas do que você ter que enfrentar o público. O Gael nunca enfrentou o público desde o momento que ele entrou na casa. Já os colegas dele, praticamente todos, já enfrentaram o público, exceto Mayara, Thalia e a Evelyn. O resto, todo mundo já passou ali pelo público, nem que fosse uma única vez. Eles estão fugindo ao máximo da batalha, acreditando que esse jogo se vence única e exclusivamente por causa do BBB. Mas isso já está se provando que não é bem assim. Será que eles vão acreditar na terça-feira com a eliminação do Nick que as coisas não são bem assim? Vão ter que provar, mas vão ter que, aliás, pagar para ver, para entender isso, né? Mas vamos lá te explicar, vamos lá te mostrar o ranking do hitmaker, né? Porque é o que vocês querem ver. Como é que tá esse ranking? A Ana Clara disse que estava bem acirrado. E muita gente, né, não entendeu por que estava bem acirrado, por que tem que falar essas coisas. Primeiramente, gente, a Ana Clara precisa falar desse jeito, porque afinal ela também não pode chegar e dizer assim para eles que o negócio tá flopando aqui fora. Ela não vai poder chegar e dizer, gente, o programa é um fracasso de audiência lá fora, então esqueçam, vocês não estão fazendo sucesso. Ela não pode dizer isso. Então ela precisa criar essa ideia aí de que tá acirrado, de que eles estão fazendo sucesso, de que eles estão chamando a atenção. A quebra da realidade acontece quando eles caem mesmo aqui fora e descobrem que as coisas não foram exatamente do jeito que eles acreditaram. Simples assim. Mas tá aí os números, né? Gael teve 853.285 reproduções. Matheus teve 815.925. Eu sei que houve um movimento na madrugada de ontem para hoje, quando se deram conta de que o Luca estaria muito impossível de chegar nos números do Gael, mas o Matheus estava mais fácil, porque o Matheus, na noite de ontem, ele já estava com quase 300 mil visualizações no Spotify. Então eu vi que houve um movimento da torcida lá do Luca de tentar ajudar o Matheus a se tornar o hitmaker, porque era muito mais fácil para ele. Mas vocês sabem,
O Gael conseguiu mais uma vez pela terceira semana consecutiva vencer o Hitmaker. Provavelmente vai conseguir vencer na quarta semana, pela quarta semana consecutiva, aliás. E de uma certa forma ele vai até o fim. Gente, desculpa, porque eu não sei, parece que deu uma coceira nos olhos agora. Não sei porquê, né? Eu acho que é por causa da secura do tempo. Mas vamos lá continuar com esses números, né? Mateus com 815.925 e dele para o Luca, por isso que houve esse movimento, você percebe isso. O Luca teve 315.082 reproduções. Eles realmente largaram o Luca quando perceberam que era muito mais fácil fazer o Mateus se tornar o hitmaker, porque o Mateus já tinha assumido esse segundo lugar ontem. Então bombaram bastante, porque o Mateus estava com 400 mil, quase 300 mil, aliás, no último cálculo que eu fiz. E o Gael estava com quase 500 mil no último cálculo que eu fiz. Então bombaram bastante durante a madrugada e ao longo do dia. Isso fez muita diferença. Aí o Luca ficou com 315.082. Nicole em quarto lugar com 136.013 reproduções. A Una em quinto lugar com 73.874. A Leide em sexto lugar com 63.646 reproduções. A Evelyn em sétimo lugar com 43.490 reproduções. Evelyn, eu vou te contar, viu? Você tá numa situação extremamente complicada. Já vocês vão entender. Nick, 38.827. Porra, Nick, coitado de você, hein? Olha, eu sei que hitmaker não significa muita coisa, mas no teu caso é um fracasso total, né? Parece que tu não vai conseguir escapar desses números. 38 mil que tu conseguiu só, cara, é muito pouco. Maiara teve 37.163. Pois é, Maiara, quando cair na batalha também vai dar pra ela. Thalia, quando cair na batalha, é eliminada de cara, né? 22.879, ela não consegue chamar nada pra ela. A gente já sabe por esses números, né, quem é que vai ser eliminado. O Nick, não tem nem comparação. Mateus, 815 mil reproduções. Leide, 63.646. E o Nick, olha o abismo que existe entre os três. Mateus para Leide e da Leide para o Nick. É muito grande, né, esse abismo. Olha aí, tem uma diferença gritante da Leide para o Nick de mais de 20 mil visualizações aí. Olha, não vai ser fácil para o Nick, viu? Eu acho que o Nick acreditou que o hitmaker tem a ver com o público, tem a ver em ser amado pelo público e tal, de ser tipo uma antecipação de uma votação, quando na verdade não é assim. E aí ele se deu mal, porque se ele tivesse sido esperto, ele teria votado na Maiara, e aí ele teria escapado da batalha e teria se dado melhor. Mas enfim, né? Não foi isso que aconteceu. Vamos lá pro episódio para vocês entenderem melhor. Ana Clara já começou o programa ali, mostrando que ontem rolou um luau. Foi assim, acho que foi 1h30, 2 horas, eles cantando todas as músicas ali, tá? Tipo, aquela coisa meio chata de cantoria mesmo. Às vezes eu admito pra vocês que é chata a cantoria lá na Estrela da Casa. Mas enfim, é um programa sobre música, não tem muito que a gente possa fazer ou reclamar sobre isso, né? É música, eles têm que cantar, eles têm que fazer música. Enfim, foi chato acompanhar isso aí e tal. E aí hoje de manhã rolou ali uma oficina que a Isa apareceu para indicar lá um assessor de moda, onde ela disse que moda e música não podem andar separados e tal. E aí depois ela levantou a barriga e pediu para a filha mandar um tchauzinho para todos eles lá. E aí todo mundo ficou feliz. E aí o cara lá foi dar umas dicas de como se preparar, de stylist, essas coisas, de como fazer o stylist das roupas que eles vão vestir, que eles vão usar, enfim. Essas coisas aí meio chatas, mas que são necessárias para um artista. Disse aí que os tipos de sapato que mulheres não podem usar porque são desconfortáveis. Depois ensinou o truque da camisa na cueca.
Eu achei até interessante o Luca perguntar assim, como é esse truque da camisa na cueca? Basicamente, tá? É costurar, de fato, a camisa na cueca. Você vai esticar muito a camisa. Isso daí funciona para para quem tem um corpo bacana. Você costura muito a camisa ali na cueca. Ou você deixa um espacinho, obviamente, para você respirar. Mas para ficar bem justo, você vê aqueles cantores que ficam com a roupa bem justa no corpo, que fica ali, se movimenta, mas você vê que ao mesmo tempo a roupa não amassa. Ela tá usando esse truque que o cara falou, de dar um ponto na cueca. A camisa literalmente é costurada na cueca, porque aí não vai sair. E aí ele pode se mexer e tal, que não vai sair. A camisa vai estar sempre com aquela cara de bem apresentável o tempo todo. É um truquezinho que eu já conhecia. E falou um monte de outras coisas ali sobre moda e estilo. Depois o Matheus ganhou a disputa lá, no leilão deles. E aí o Matheus quis saber como é que ele poderia se portar, porque afinal ele queria esse negócio de ter um estilo na vida pessoal dele, no palco ele ter outro estilo, enfim. E aí o cara aconselhou ele e disse que ele pode ser possível mudar os estilos dele a cada era que ele faz, que ele pode ser, num projeto, ser um motoqueiro, aquela coisa mais pesada, no outro ele pode ser mais melódico, e aí ele vai mudando os estilos e tal, enfim. Coisas aí que não interessa muito, né? Enfim, coisa chata. E aí hoje à tarde rolou assim, no final da tarde, até um pouquinho antes da votação, rolou os ensaios. São 5 grupos, cada grupo teve 1 hora para ensaiar. Então foram 5 horas de ensaio, 5 horas em que eles só cantaram mesmo. Mas assim, eu não vou te falar de todos os ensaios, gente, porque afinal nem todos foram ruins. Mas esse ensaio do Gael e do Nick foi muito ruim. Eu acompanhei parte dele. Eu estava fazendo as coisas aqui de casa, estava preparando o material da fazenda, estava preparando aqui, testando o site, né, que eu falei que eu estou testando para vocês. E aí eu fiquei acompanhando. E eu achei muito ruim o dueto dos dois. Primeiramente por aquilo que o próprio cara lá falou. O Gael até acredita nas palavras que ele está cantando, mas o Nick não acredita nas palavras. Então fica ruim demais. E tava muito ruim, gente. Desculpa aí quem gosta do rapaz, mas tava muito ruim. Tava muito ruim. O Nick não acredita nessas palavras, o Nick não acredita naquilo que ele tá cantando, ele não acredita que aquilo é suficiente para ele, ele não acredita. Ele basicamente tá fazendo aquilo como uma obrigação. E aí ele pegou isso, ele levou pro coração. Tipo, o cara leva pro coração tudo que falam de crítica para ele. Isso não é uma crítica negativa, mas é uma crítica construtiva. Dizer pra ele, cara, acredita no que você tá cantando, acredita que essa música, de fato, significa alguma coisa pra você. Se você tá cantando sem que essa música signifique, então essa música não tem valor pra você. Mas, enfim, ele levou pro coração, depois ele disse ali que como artista ele precisa sair da zona de conforto e tal. Falou na hora lá do depoimento junto com o Gael, mas que a música ia sair, garantiu lá pro coach que a música ia sair, garantiu que ia dar tudo certo, mas eu acho que vai ser a pior dupla, vai ser os dois. O Gael tá confiante de que ele vai ganhar 20 mil reais amanhã, não vai. Já de cara a gente já sabe que não vai. Eu acho que vai ficar entre a Lady e a Nicole, que as duas estão cantando muito bem, o Matheus e a Una, e o Luca e a Evelyn. Eu acho que o Luca e a Evelyn só não vão ganhar porque, afinal, a Evelyn, ela deu essa pisada ali na bola hoje na votação, então eu acho que vai ser só por isso que eles não vão ganhar. Thalia e Maiara cantaram pesadão, tipo, tá bem legal, não vou dizer que tava ruim não e tal. Não é o estilo que eu curto muito, mas digamos assim que as duas estão mais em sintonia, elas estão cantando melhor juntas, meio que acertaram aí o dueto das duas. Gostei, não achei ruim, não é meu estilo, mas não vou negar que tava bom. Eu só não gosto. Mas enfim. Depois foi Matheus e Una. Eu acho que os dois vão ganhar, porque assim tem a magia do casal por trás. Eles escolheram uma música romântica de filme, uma música do Nasce uma Estrela, aquela música da Lady Gaga, que ela canta junto com, acho que é o Ryan Reynolds, eu esqueci o nome daquele ator.
e ela canta junto com ele. Lembra aquela música do Oscar que ela cantou de uma forma bem romântica com ele? E até as pessoas pensaram, nossa, ela tem algum caso com ele e tal, porque estava bem convincente. Então, do mesmo jeito, os dois estão bem convincentes. E isso até o cara lá falou, né? Que os dois estão cantando muito bem. E depois foi o Luca e a Evelyn. Eles também estão cantando bem. Eu acho que, assim, o Luca, ele tá muito mais empolgado com a música do que a Evelyn. Acredito eu que seja pelo fato dele estar pensando mais na grana. Ele realmente está pensando mais na grana do que a Evelyn. A Evelyn, ela tá pensando assim, né? Eu quero cantar, mas ao mesmo tempo eu não tô tão preocupada com isso. Pelo menos essa foi a impressão que ela me passou. E depois disso aí, né, o cara falou que eles precisam fazer alguns ajustes, mas que tá legal aí o ensaio deles, que tava indo bem, enfim. Foi só isso aí, Nicole e a Lady estavam indo bem. O problema é que a Nicole tá esquecendo a letra da música. As duas têm uma boa sintonia. Gente, eu esqueci de pegar o trecho das duas, tá? Porque no momento, assim, se imagina que é você se dividir entre duas coisas ao mesmo tempo. Eu tava no celular, olhando ali as coisas lá da fazenda, e no meu computador tava gravando o programa, tirando print toda hora, e, tipo, nem sei como eu vou fazer a partir de amanhã, né? Vou ter que me dividir aqui em 3 para dar conta de tanta coisa. Mas enfim, isso é uma coisa que eu vou conversar com vocês em outro vídeo. O fato é, né, a Nicole e a Lady estavam bem sintonizadas, mas o grande problema da Nicole e da Lady foi o fato de que a Lady estava indo bem, ela não esquecia a letra, mas a Nicole esquecia a letra toda hora. E olha que nem é uma música tão difícil, é Roberto Carlos, gente, é preciso saber viver, não é uma música tão difícil de você esquecer, é uma música de gerações, mas ela esqueceu a letra da música. Sério mesmo, ela esqueceu a letra da música. Enfim, foi só isso aí. Aí na hora da Ana Clara entrar, a Ana Clara entrou, fez toda lá uma expectativa sobre o Hitmaker, fez toda essa coisa aí que vocês já sabem, já conhecem. No final, né, todo mundo já sabia que seria o Gael de novo, o Hitmaker da semana. Não tinha nem por que a Ana Clara fazer esse mistério todo aí do Hitmaker, né? Ela segurou eles lá, todo o mistério, eles estavam esperando que fosse alguma coisa diferente, mas enfim, todo mundo já sabia que era o Gael, né? Todo mundo já tinha essa percepção aí. Aí Gael ficou feliz porque pela terceira semana seguida se tornou Hitmaker, ou seja, ele tá se achando bastante. Mostraram aí que ele teve 853 mil reproduções, né? Então, tipo, ele tá realmente se achando muito. Ele tá realmente achando que ele tá dominando o programa. E esse é o grande erro dele, que vai levar o tombo dele nos próximos dias. Nem nas próximas semanas, né? Porque só faltam 2 pro programa acabar. Então, falta bem pouco. E aí, pegou a estrela dele. Ana Clara já disse que ele pode pedir música no Fantástico. E aí, Ana Clara falou, né? Você foi Hitmaker com uma música autoral. Enfim, essas coisas todas aí que vocês já estão carecas de saber com relação à manipulação desses números. E aí, depois disso, né, o Luca falou, parabéns, Gael, não sei o que, você tá conseguindo e tal. E aí até perguntaram, nossa, você tá falando mal dele? Ele falou, não, eu estou dando boa sorte, né, conseguiu Hitmaker com uma música autoral, a música dele, enfim. Ele foi para esse lado. Mas no fundo, né, até eles lá dentro já estão começando a achar estranho o fato do Hitmaker tá indo sempre pro Gael. Mas ao mesmo tempo isso não tá correspondendo com a realidade aqui fora. Porque se o Gael fosse forte, vocês concordam comigo que o pessoal ali do Laranja, que ele quer tanto proteger, estaria forte também? Não que uma torcida se transfira para outra, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer que se ele realmente fosse forte, se ele pedisse para a torcida dele salvar uma pessoa, como ele fez na semana passada, pediu para a torcida dele salvar o Ramalho, e o Ramalho foi eliminado, vocês não acham que o pessoal do Quarto Laranja teria muito mais força e ficaria? Porque eles estão se confiando muito mais no que está acontecendo com o Hitmaker
do que de fato se preocupando com a dinâmica da votação, com a dinâmica do programa em si. Porque o hitmaker ele é só uma coisa a mais. O hitmaker não significa necessariamente que o público se manifesta. Uma pessoa só pode ouvir várias vezes e tem plataforma que conta esses repeats aí várias vezes na soma total. Embora eu ache isso muito injusto, mas tem stream que faz isso. Então, basicamente, isso não corresponde com a realidade dos fatos, do cara ser ou não ser uma pessoa querida aqui fora. Mas enfim, o cara ganhou, o Matheus ficou ali em segundo com 815 mil, né? Então já tá mais do que correto. E aí passaram o VT das estratégias ali, da divisão dos quartos, que a divisão da casa começa no exato momento em que cada pessoa escolhe um quarto para ficar, como as coisas acontecem ali, enfim. Que as coisas vão mudando desse jeito. Vão andando e vão mudando conforme o programa for caminhando. E aí mostraram como foi que cada um chegou na batalha nessa semana. Mostraram aí o Nick, depois de perder o duelo pro Luca. Depois ali o Matheus, porque o Gael indicou ele por ter vencido o dono do palco. E, por último, né, a votação ali. E ficou tudo nas costas da Evelyn. Porque ela mentiu, e mentiu muito, né? Porque ela falou pro pessoal do Laranja que ela ia votar na Lady, que se eles quisessem acompanhassem ela. Mas lá no quarto azul ela também falou que votaria na Lady. A diferença é que ela não disse que o pessoal do quarto laranja sabia desse dado. Então, olha, eu vou te contar. Tá numa situação difícil, Evelyn. Quando tu cair numa batalha, vai ser a tua primeira e última, tu não vai voltar. Eu acho que isso é bem pior. E é uma coisa que eu falo. Tem muita gente que fala em reality show que você deve evitar o julgamento do público. Eu já acho o contrário. Você deve enfrentar o julgamento do público. Se o público quiser te deixar, o público te deixa. Se você conquistou o público, ele vai te segurar independente do que você faça. Agora, quando você não conquista o público, você só tem exclusivamente a sua intuição. E às vezes a intuição é muito falha, que eu acho que é o que está acontecendo com ela. De qualquer forma, destacaram esse momento aí antes da votação. E aí, na votação, a Ana Clara lembrou que a Una não podia ser votada, porque ela era estrela da semana. Lembrou que o Luca não podia ser votado, porque ele tinha ganhado o duelo. Lembrou ali que o Gael também não podia ser votado, porque afinal o Gael é o dono do palco. Lembrou que o Nick também não podia, porque o Nick já estava na batalha. E também lembrou que o Matheus também não podia ser votado, porque ele já estava na batalha. Então aí começou a votação. A primeira pessoa que abriu a votação foi justamente, olha só, quem foi que abriu a votação? A Thalia. E aí a Thalia votou direto na Lady. Mas antes, vocês percebem que ela faz uma cara assim, tipo, tô nem aí mesmo, vou votar nela. Depois ela muda e disse que estava votando na Lady, mas por estratégia de jogo, porque ela gosta da Lady. E afinal elas tiveram uma certa aproximação essa semana, porque tiveram que fazer workshop juntas. E mais que não tem nada contra, gosta da Lady e tal, enfim. Essa foi a justificativa. E aí depois ela pediu para falar todo mundo, lembrou o discurso que ela fez na semana passada, aonde ela desmereceu os colegas, ela reconheceu que ela desmereceu, né? Vamos ser sinceros, porque muita gente me atacou lá no Threads dizendo que a Thalia não tinha desmerecido ninguém. Se ela própria veio a público e assumiu que ela poderia ter falado alguma coisa que machucou as pessoas, é porque ela sabe que ela desmereceu essas pessoas, né? Então, prestem atenção na interpretação de vocês, porque parece que muita gente ou não sabe interpretar as coisas, não sabe compreender o contexto onde elas estão acontecendo, ou estão querendo se passar aí de burro, estão querendo se passar de perdido no rolê, porque olha, eu vou te contar, tem coisas assim, pelo menos na minha geração,
Que a gente não precisa ficar explicando, porque ela já se mostra ali para você. Você não precisa ficar sendo literal para você entender o que está acontecendo ou não. Caso agora do Davi, que muita gente disse, me atacou, veio me atacar no Threads, dizendo que o Davi não falou que a Raquel estava lá. Literalmente ele não falou de fato, mas toda a cena onde ele falou, toda a cena lá, dele falando, botando a música feliz, sorrindo, um sorriso de orelha a orelha, falando lá que daqui a pouco as pessoas iam saber e teriam novidades ali. O que é que ele estava se referindo dentro de um contexto todo? O que é que as pessoas estavam criando de expectativa em cima disso? Não era da irmã dele ser anunciada no programa lá da Record? Então, mas não é uma questão aí. O cara não falou literalmente, mas todo o contexto onde ele estava ali deu a entender isso, gente. É a mesma coisa o que a Thalia fez. A Thalia, na semana passada, de fato, ela chegou a falar, sim, que tinha pessoas que não mereciam estar ali, única e exclusivamente por serem quem são. Então depois ela volta atrás hoje e assume, não, de fato, eu peguei pesado, foi errado o que eu falei, não devia ter falado aquilo, peço desculpas se eu desmereci os meus colegas e tal. Ana Clara deixou a Thalia falar. Vocês já perceberam, né, que falta um pouquinho de imparcialidade na Ana Clara. Eu não teria deixado a Thalia falar, sério mesmo. Porque a Thalia, ela pode falar isso qualquer hora, ela não precisa esperar o programa ao vivo para falar. Ela poderia simplesmente chamar todo mundo ali na frente, todo mundo tá reunido depois de alguma dinâmica, algum momento ali, depois de alguma coisa, e dizer, gente, me desculpa se eu desmereci vocês, me desculpa se eu falei algo para vocês e tal, que pegou mal. Eles esquecem que o programa está sendo transmitido 24 horas por dia? Eu acho que esquecem, né? Mas enfim, ela pediu desculpa aí, depois falou que não tinha nada contra a Lady, enfim. A segunda pessoa a votar foi o Luca. Eu não tenho imagens do Luca aí, gente, porque assim, eu também estava na hora mexendo no celular, respondendo mensagens aí, os ataques que as pessoas vêm fazendo em cima de mim, e não deu para eu capturar a mensagem dele, não deu para eu capturar o voto dele. Mas ele votou na Maiara única e exclusivamente por estratégia. Aí até a Ana Clara perguntou, Luca tá com poucas palavras hoje, enfim. Ele sabe que se ele der justificativa, ele vai ser cortado mesmo, então pra que justificar, né? Pra que fazer toda uma justificativa, uma coisa ali, pra no final ser cortado? Pra nada, né? Não serve pra nada. A seguir foi a Lady. Lady foi a terceira a votar e ela votou direto na Maiara. Disse que era por uma estratégia mesmo, que ela estava fazendo isso só por uma questão estratégica. Depois foi a vez da Evelyn votar. E aí a Evelyn queria dar uma explicação do porquê que ela estava votando na Lady. Disse que as duas já foram muito distantes no começo, mas que se aproximaram agora, mas que ao mesmo tempo ela não sente que é prioridade no quarto azul, então ela prefere ficar do lado das meninas do quarto laranja, porque aí ela fica sendo como prioridade, só que aí as meninas do quarto laranja não deixam claro que de fato ela é uma prioridade, mas ela prefere acreditar nisso, e aí depois ela fala um monte de coisa, gente, ali, que sinceramente... Até a Ana Clara pegou um ar ali e disse, vocês vão poder falar disso depois, né? Eu tenho que falar que senão vocês não vão ter o mesmo tempo. Então você não pode se prolongar demais. Votou na Lady, tá? Foi esse o voto dela e disse assim que apesar de tudo, as duas tiveram um estranhamento e distanciamento no começo, mas agora se aproximaram. Mas ainda assim, ela é uma questão de proteção e ela estava protegendo o lado dela. Ou seja, deixou bastante claro que o lado dela continua sendo o lado daquela galera da realidade ruim. Basicamente foi só isso. E aí, depois da Evelyn e da cortada que a Ana Clara deu em cima dela, foi a vez do Matheus. E o Matheus votou na Maiara única e exclusivamente por uma questão de estratégia. Depois foi a vez da Maiara, que também votou na Lady única e exclusivamente por uma questão de estratégia. Que não queria votar na Lady, mas que a Lady
era a única pessoa que sobrava ali no meio de toda essa estratégia, então era a Lady mesmo que ela votaria. E aí depois foi o Nick. Eu acho que o Nick arregou bastante, porque ele tinha dois caminhos aí, dois. Ou ele aceitava votar ali contra a Mayara, mandava ela direto para a batalha, com chance dela ser eliminada, ou ele assumiria aquele papel de mocinho que não deu certo. Ele foi pro segundo. Ele então... Gente, desculpa, é sono, eu tô gravando quase 2 horas da manhã. Então ele disse que estava votando na Lady por causa do grupo, que ele queria proteger o grupo dele, queria proteger as pessoas ali do lado dele, então era só por isso a estratégia. Aí depois foi a vez da Nicole. Nicole foi a última a votar e ela votou ali na Mayara, única e exclusivamente por uma questão também de estratégia, mas ao mesmo tempo não era de estratégia, né? Pelo menos foi o que ela falou. Ela disse que não era de estratégia, porque ela e a Mayara tiveram conexões e tal, que ela gostava muito da Mayara, mas ao mesmo tempo, esse momento, a casa se dividiu e pede uma estratégia, então ela tinha que votar pensando nisso. Então, para ela, o voto era na Mayara por uma questão exclusiva de estratégia. Aí, no fim de tudo, a Ana Clara disse que deu um empate na votação. 4-4. Exatamente como eu te falei que ia acontecer. E aí restou ao Gael decidir quem dos dois ia para batalha. E aí o Gael, ao invés de chorar, como ele chorou naquela outra vez, ele basicamente foi ali e disse que a Lady não era uma opção para ele agora, que a Lady não era uma opção de voto agora, mas que ele votaria na Lady, porque afinal as pessoas ali do outro lado estavam protegendo ele, e ele escolheu essa proteção, então ele precisava proteger aquelas pessoas. Só isso aí, e no final ficou essa a batalha final. Lady, Matheus e Nick. E aí a gente vai descobrir qual dos dois vai ser mais forte. Ou o Matheus ou o Nick. Eu acho que é o Nick que vai rodar, viu? E o próprio Nick já sabe disso. Olha aí a cara dele, né? Ele admitiu que ele vai perder pro casalzinho, o casal 20, como ele chama. Ele já entendeu que ele vai perder para esse casal. Já entendeu. E aí quando o programa volta do intervalo, Ana Clara pede ali os discursos deles. Eles estavam num clima mais descontraído, é verdade. Estavam assim muito mais descontraídos, enfim. Mas cada um foi lá, deu a sua visão do que estava dos fatos. A Lady disse que como tudo na vida dela é batalha, ela estava batalhando lá mais uma vez para o público deixar ela permanecer, que é uma oportunidade muito boa, ela está no programa, essa questão da visibilidade, enfim, todas essas coisas aí. Aí depois foi a vez do Matheus. Aí o Matheus disse assim para ele, pro público, que ele já foi ali, tá indo de novo pela terceira vez, sendo a segunda seguida, mas que ele contava com o público para deixar ele mais um pouquinho ali na casa, e que ele tava contando que isso fosse acontecer, enfim, né? Vocês sabem que o Matheus, quando ele quer, ele é horrivelmente chato com essas coisas. E aí depois foi a vez do Gael, que também foi nessa linha de autoproteção, disse que ele estava se protegendo ali das coisas que de uma certa forma machucaram ele, que ele queria ficar um pouquinho mais na casa, que o público desse essa chance para ele, enfim. O que eu acho que também não vai acontecer no caso do Gael, né? Eu acho que vocês já entenderam o porquê. Aí depois terminou o programa, Ana Clara desejou boa sorte para todo mundo, lembrou que amanhã tem a dinâmica lá do Top 10, em duetos. Então vai ser só isso que vai rolar mesmo amanhã. Logo na última semana, logo aí na antepenúltima semana, né, no Top 10, eles estão indo fazer o programa desse jeito, né? Mas enfim, das duplas ali, eu acho que quem vai vencer mesmo vai ser justamente
ou Matheus e Una, ou então Matheus e Una, ou Nicole e Leide. Eu vou colocar o terceiro lugar aí como Luca e Evelyn, embora eu ache que o Luca não vai ganhar justamente por causa da Evelyn. E aí quando eles estavam descendo, Leide lá pro quarto, o Luca disse pra ela que ela vai voltar, que tá tudo de boa, que ela não fez nada de errado, enfim. Foi por esse caminho aí também. Para além disso, né, gente, a gente ainda tem aqui os valores do hitmaker. Como é que tá o hitmaker? Como é que tá essas coisas? Vamos dar uma olhadinha, além do hitmaker, não, desculpa, gente, eu tô confundindo aqui. Vamos dar uma olhada nas enquetes pra gente saber como é que elas estão, né? Eu tenho aqui um número do Votalhada, mas eu quero mostrar também, gente, a do canal, tá bom? Porque a do canal, ela mostra aí muita coisa. Mas eu vou primeiro aqui na do Votalhada. Vamos lá para a enquete do Votalhada, que eu acho que ela diz muita coisa e vai ajudar a gente a entender muita coisa também. Olha aí como é que estão os números, tá bom? Leide, com 51,02. Matheus, 40,37. E Nick, 8,61. Tá bem difícil pro Nick, viu? Nos sites, todos estão tirando o Nick. Não tem nenhum site que não esteja tirando o Nick aqui. Todos estão tirando o Nick, ou seja, o público não gosta dele. YouTube praticamente a mesma coisa. Todos estão tirando o Nick. 7,97. Eu vou já mostrar a enquete aqui do canal. O Threads, a Leide tá com 52 na média, Matheus 40 e o Nick 6,6. Olha, vou te contar, hein? Tá bem complicada a situação aí do menino, viu? Bote complicadinha nisso. Bote extremamente complicada. Nick, se tem alguma chance de ficar nesse programa, eu acho muito difícil que ele consiga ficar. Pelos números vocês estão vendo que tá difícil. Vamos dar uma olhadinha nos números aqui do canal, né? Porque eu também tenho esses números e vou mostrá-los para vocês. Tá aí. Tá aqui a página. Vamos dar uma olhadinha nos números do canal. O que vocês estão me dizendo aqui? Da batalha, vocês estão me dizendo o quê, né? Eu preciso dar uma votação aqui para aparecerem os números. Eu vou botar no Matheus, será? Bom, vou botar no Matheus. Vocês estão vendo que os números são bem semelhantes também, né? Leide aí aparece com 56%, Matheus 36% e Nick 8%. Deu ruim mesmo pro Nick, viu? Ele previu que não ia dar certo, ainda assim resolveu insistir no erro, né? Então por isso que ele tá aonde ele está. É um grande problema que eu acho muito difícil ser resolvido assim de forma tão simples e de forma tão fácil. Parece que deu mesmo pro Nick, né? Parece que é o fim do Nick. Parece que é isso que a gente vai ver na terça-feira à noite. Nick indo embora. E aí o pessoal do quarto laranja vai ficar basicamente desestabilizado. O que vai sobrar para eles? Meu palpite, nada. Eles vão ter que agora ou pensar no que eles vão fazer, organizar as coisas, ou então vão embora um por um. E me parece que eles não estão percebendo isso e estão resolvendo ir embora um a um. Mas enfim, isso aí é algo para eu te contar no próximo vídeo. Nesse momento, antes de eu terminar o vídeo, eles estão numa cantoria de novo. Estão cantando ali aquela coisa chata, cantando as músicas que eles vão fazer amanhã no Top 10. Amanhã tem Jam Session com uma cantora gospel, Sara Beatriz. Provavelmente essa Jam Session vai ser junto, tá? Com a apresentação das duplas. Pelo que eu entendi, não estou confirmando nada. Eu entendi que Ana Clara falou que vai ter a Jam Session com a Sara Beatriz
Parte da Jam Session já é à tarde, ou seja, já vai ser no momento que eles estão ali de tarde. E acredito que vai ter algum segmento ao vivo ali no palco principal. E para o palco principal vai todo mundo. Todos os 10 vão, porque todos os 10 vão se apresentar. E vai ser aberta a votação para escolher a melhor dupla aí do top 10. Quem vencer vai ganhar 20 mil reais, 10 para cada um. Eu acredito que vai ser Matheus e Una, porque afinal, né, casal sempre rende nessas horas. Mas se não for Matheus e Una, os outros ali que tem uma certa afinidade, uma afinidade muito forte, também acabam fazendo a diferença. Mas isso aí a gente só vai descobrir assistindo mesmo, não tem como eu prever isso aqui antes de acontecer. Fora isso, gente, é só o mesmo que a gente tem mesmo para contar para vocês. Essa história aí do Estrela da Casa. Eu acho que deu pro Nick. E quem tá manipulando o Hitmaker, olha, vocês estão fazendo um bom trabalho em quebrar o quarto laranja. Parabéns para vocês, viu? Vocês estão sendo muito bons nisso, né? Não preciso dizer que isso é uma ironia, mas enfim. É melhor avisar, porque tem muita gente que não entende o contexto, né? Então, às vezes, a gente precisa explicar. Enfim, gente, amanhã a gente vai estar aqui, tá? Amanhã eu vou me desdobrar em 2, 3 para trazer vídeos aqui para vocês. Amanhã estreia a Fazenda. Amanhã a gente vai ter já uma maratona de reality show para lidar. A Fazenda, pelo menos, é à noite, então eu vou poder falar disso aqui à noite. Amanhã, ao longo do dia, eu falo mais para vocês o que a gente pretende fazer, porque afinal, amanhã eu devo concluir a última parte do tratamento dentário, que é fechar canal, restaurar, fazer a última restauração. Então, amanhã, depois que terminar isso, eu vou ter uma visão melhor do que a gente vai fazer com relação à cobertura da Fazenda. Agora, com relação aos nomes, né? Você já sabe que foram 6 nomes e aí não tem muito o que eu dizer. Eu já falei um perfilzinho de cada um desses nomes aí e vamos ver como é que vai ser, como é que as coisas vão se apresentar. Vamos ver se Raquel Brito de fato está, se o Carelli não ficou chateado aí com a atitude do Davi e não tirou a moça de lá. A gente vai descobrir isso tudo amanhã à noite, a partir das 22h30. Vou me desdobrar em 2 para atender os 2 realities. Mas vai valer a pena. Para você está valendo a pena, viu? Para o público que assiste a gente aqui está valendo a pena. Por isso que a gente trabalha e faz tudo isso para vocês. Vou dar o meu jeito, mas amanhã a gente vai estar aqui com material, com muito trabalho. Tudo para que vocês tenham a melhor informação que vocês possam ter, que a gente possa trazer de acompanhamento aqui para o canal, certo? Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.